de habilidade. O que é imprudência? Abuso de habilidade. O que é negligência? Descaso ou desleixo. Descaso ou desleixo. Legal? Vamos lá. Qual o cinto mais recomendado? 3 pontos. Deixar de usar cinto tanto no banco da frente como no banco de trás. Infração que tipo? Grave. Qual a idade mínima para transportar no banco da frente? 10 anos. Qual a idade mínima? 10 anos. O que é ergonomia? Ergonomia é a lei da física que estuda o conforto, a segurança e o bem-estar do condutor. Ergonomia é a lei da física que estuda o conforto, a segurança e o bem-estar do condutor. Qual o limite de segurança de um pneu? 1,6 mm de profundidade. 1,6 mm de profundidade. Legal? Como se chama o contato pneu com solo? Como se chama o contato do pneu com solo? Aderência. Como se chama o contato do pneu com solo? Como se chama? Aderência. Como se chama? Aderência. Aderência ao contato pneu com solo. Caso venha a cair na prova, como se chama quando fica jogado ou lançado para fora de uma curva? Força centrífuga. Lembra da máquina de lavar de vocês? Quando a água está sendo jogada para fora, ela está centrifugando, jogando a água para onde? Para fora. Como se chama quando a água é jogada para dentro? Centrípeta. Como se chama? Então vamos lá, vamos cair uma pergunta na prova. Como se chama quando vem desgarra a roda da frente do solo? Substersante. Como se chama quando desgarra a roda de trás? Sobreestersante. Como se chama quando o peso passa de um lado para o outro? Transferência de massa. Como se chama? Como se chama? Transferência de massa. Caso venha cair na prova do Detran, qual a postura para conduzir um carro? Estática. Qual a posição? A moto, dinâmica. A motocicleta, dinâmica. E o carro, estática. Como conduz uma moto? Montada. Conduz uma moto? Um ciclomotor. Uma motoneta. Sentada. Ok. Qual o sentido horário que segura o volante? 9h15 ou 10h10. Qual a função do espelho plano? Ele emite a mesma imagem de forma reduzida. Qual a função do espelho convexo? Ele reduz a imagem e amplia o campo de visão. Legal. O que é automatismo? Automatismo é a mesma coisa que ter habilidade. Automatismo é a mesma coisa que ter o quê? Habilidade. O que é automatismo incorreto? Falta de habilidade. Legal? Como se chama quando o veículo desgarra a roda da frente e cai para fora de uma curva? Substersante. Como evita o substersante? Tirando o pé do acelerador. Como evita o sobreestersante? Tirando o pé do freio. Como se chama quando o peso passa de um lado para o outro? Transferência de massa. Para ocorrer a transferência de massa, ocorreu o quê? A aceleração e a desaceleração. Legal? Continuando, vamos falar sobre frenagem. Faça assim com a mão. Fala assim, frenagem. Faça assim com a mão. Frenagem é quando para em linha reta. Faça assim, e não deixa rastro. É frenagem. Por quê? Porque o sistema de freio é ligeiramente inferior ao contato pneu com solo. O que é travamento das rodas? É quando o sistema de freio é superior ao contato pneu com solo, não para em linha reta. Travamento das rodas não para em linha e deixa rastro. Legal, isso é matéria de prova. Legal?
Rafa, fala um pouquinho sobre aquaplanagem ou hidroplanagem. O que é a aquaplanagem? É uma fina camada de água que vai ficar entre o pneu e o solo. Em caso de aquaplanagem, o que a gente não deve fazer? Frear o carro. Eu não posso nem frear bruscamente, nem desacelerar bruscamente. A gente só segura o volante e desterça levemente. Ok, caso ocorra na prova, a aquaplanagem é uma fina camada de água entre pneu e solo. O que nós devemos fazer? Desacelerar suavemente e desterçar levemente o volante de um lado para o outro. O que você não deve fazer? Frear bruscamente ou desacelerar bruscamente. Legal? Continuando, o farol do carro dá nos meus olhos. Eu devo orientar por onde? Pela faixa da direita. Legal. Sob chuva, neblina ou cerração, usamos qual farol? Baixo. Farol baixo. Quando existe um vento forte lateral, qual o procedimento do condutor? Um vento forte, manter os vidros abertos de um lado para o outro. E quando tiver fumaça na via, qual o procedimento? Manter os vidros fechados e ligar o farol baixo e redobrar a atenção. Não liga o pisca-alerta. Qual o procedimento quando você entra numa curva acentuada? Qual o procedimento? Você deve reduzir a velocidade e ir acelerando aos poucos conforme você vai entrando na curva. Legal? Se cair na prova do Detran, como se chama o tempo para reagir, para evitar um acidente? Distância de reação. Qual o tempo que leva para ocorrer um acidente? 3/4 de um segundo. Qual o espaço de segmento que devemos ter de um veículo e outro? De 2 segundos. Legal? Como evito uma colisão com o veículo que está atrás de mim? Ou eu aumento a velocidade ou incentivo a ultrapassagem. Como evito uma colisão com o veículo que está na minha frente? Ficando atento à sinalização e manter uma distância frontal. Qual a distância certa para fazer uma ultrapassagem lateralmente do outro veículo? No mínimo 1,5 metro. Legal? Então, classifica-se onde ocorre o maior número de acidentes? Nos cruzamentos. Qual a maior causa de acidente? Falhas humanas. Vamos lá. O que é uma colisão misteriosa? A colisão que envolve apenas um veículo na onde? No acidente. Uma colisão que envolve apenas um veículo no acidente. Nós não sabemos os fatores. Caso venha cair na prova do Detran, qual é a melhor manobra? Marcha ré. Qual é a melhor manobra? Qual é a melhor manobra? Marcha ré. Se cair na prova do Detran, o que é um ponto cego do veículo? É o ponto que o retrovisor não mostra. É o ponto que o retrovisor não mostra o que é o perigo real, né? O fato real. O motociclista, ele deve ter umas regras: andar sempre com roupas claras e roupas fluorescentes, mesmo em época de chuva. E o capacete do motociclista tem que ter uma faixa na frente, uma faixa na lateral e uma faixa na traseira. E o selo do Inimetro. Legal? Continuando. Para trabalhar de mototáxi ou motofretista, quais são os cursos? Tem que ter no mínimo 21 anos de idade, 2 anos de categoria A e um curso de mototáxi ou motofretista. Legal? O que significa primeiros socorros? Atendimentos iniciais. O que verifica na análise primária? Ver, sentir e ouvir. Caso venha ocorrer de cair na prova do Detran, quais são os segmentos da pessoa se ter uma regra? Primeiro, quem tem prioridade no socorro? Parada respiratória. Parada o quê? Depois parada o quê? Cardíaca. Depois o quê? Hemorragias. Depois, feridas abertas no tórax e no abdômen.
E depois, problemas clínicos, como asma, convulsão, angina. E depois, fraturas abertas ou fechadas. E por último, queimaduras. Tem que ser essa regra, Marquinhos? Tem que ser essa regra. O dispositivo luminoso, que nós chamamos de triângulo, ele deve ser usado no veículo. O dispositivo luminoso deve ser usado no veículo. Qual a distância que nós usamos no período de dia? 30 metros ou 30 passos. E no período noturno? 300 metros ou 300 passos. Legal? Se cair na prova do Detran, o que é uma hemorragia? É a perca de sangue do vaso sanguíneo. Tá? Como divide a hemorragia? Interna e externa. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Quais são os telefones das autoridades de trânsito? Não estou falando de emergência, das autoridades. Vamos lá conhecer os telefones das autoridades. Eu vou falando e a Rafaela vai falando o quê? Por exemplo, qual o telefone de emergência? 190. 190. Qual o telefone da Polícia Rodoviária Federal? 191. Qual o telefone do SAMU? 192. O que é SAMU? Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Qual o telefone do Corpo de Bombeiro ou Resgate ou Combom? 193. 193. Legal. O SAMU é exclusivo para acidente de trânsito? Não. Ele inclui acidente de trânsito? Inclui. Sim, ele inclui acidente de trânsito. Em qual circunstância espalha fragmentos? Em qual circunstância espalha fragmentos? Quando ocorre uma explosão. Quando ocorre o quê? Uma explosão. Legal. Quando algum objeto é fincado no seu corpo, você deve arrancar aquele objeto? Não. Você deve fazer um curativo com aquele objeto no local? Sim. Deixe para a mão de obra especializada para retirar aquele objeto. O que é uma hemorragia nasal? O nome clínico dela é hemorragia epistaxe. É quando solta sangue do nariz. Qual o procedimento correto? Colocar uma bolsa de gelo sobre o local e apertar o nariz cerca de 10 minutos. O que é uma hemorragia pulmonar? É quando tosse e solta sangue junto com a tosse. É uma hemorragia pulmonar. Possivelmente você está com uma pneumonia, ou com uma tuberculose, ou alguma doença relacionada ao pulmão, ou perfurou o pulmão. Ok? O nome clínico é hemopítese. Qual hemorragia que a pessoa vomita sangue? Estomacal. Qual o nome clínico? Hematêmese. Ela vomita sangue preto ou sangue vivo, como tivesse uma borra de sangue com cor de café, ou sangue vivo. Já viram a pessoa vomitar sangue? Já viram? Não? Eu vou vomitar para vocês verem. Caso caia na prova do Detran. Quando cai cabos elétricos sobre o veículo, qual o procedimento? Permanecer no interior do veículo. Permanecer no interior do veículo. Caso seja necessário descer do veículo, qual o procedimento? Descer com os dois pés juntos. Não pode estar separado, senão você recebe o positivo e o negativo e toma choque e já era. Já sobe a Santa Cruz de Costa. Legal? Continuando, o motociclista pode dar torniquete nele? Não. O que é torniquete? Quando faz exame de sangue, aquele negócio que dá no braço de vocês, que ela chama torniquete. O torniquete só pode ser dado em duas partes do corpo. Na parte superior do braço, que é no braço, e na parte superior da perna, que é na coxa. Qual o tempo máximo do torniquete? Qual a sigla do torniquete? TQ. Ok? Então, quando o motociclista sofre acidente, não podemos dar torniquete. Podemos retirar o capacete? Não. Podemos dar água para a pessoa beber? Ou algo para a pessoa comer? Não podemos. Legal? Temos que manter a vítima acordada a qualquer custo? Não. O que é EPI? Equipamento de proteção individual. O que é IPC? Equipamento de proteção coletivo. A vítima não movimenta os braços e nem as pernas.
Ele fraturou a coluna o quê? Cervical. Cervical. A vítima não movimenta as pernas. Ele fraturou o quê? A coluna dorsal. A coluna o quê? Dorsal. A vítima não movimenta o lado do corpo. O que significa? AVC. O que bem significa AVC? Acidente vascular cerebral. Que é AVC? Acidente vascular cerebral. Qual a temperatura corporal de uma pessoa? 36 De 36 a 37 graus. O que usamos para medir uma temperatura? Termômetro. Na onde? Debaixo das axilas. Hoje o termômetro é digital, né? Oi? 37 não é febre? Não. Acima de 37 é considerado estado febril. Quais são os sintomas da febre? Mal-estar, pulso rápido, calafrios, pele avermelhadas e dores de cabeça. Cai na prova. Pulso lento faz parte do estado febril? Não. Não faz parte do estado febril. Legal? Então, 37 não é considerado. Acima de 37 já é considerado estado febril. Devemos colocar compressas frias na testa, debaixo das axilas e no pescoço. Qual o tempo máximo de um torniquete? 10 minutos. Quanto tempo nós usamos o termômetro debaixo das axilas? De 3 a 5 minutos. Usar o termômetro na via retal ou na via oral é somente o médico. Mas isso não é usado mais, né? Depende da circunstância. Vamos falar um pouquinho agora sobre pulso. O que é pulso? Pulso é uma onda de uma artéria palpável que se repete conforme a contração do coração. Onde sentimos mais facilmente uma artéria? Pescoço. Qual o tempo do vídeo? Tá dando 1h03. 1h03. Onde sentimos mais facilmente uma artéria? Pescoço. Em qual parte do pescoço? Na carótida. Na onde? Na carótida. Na carótida. Qual o coração que bate mais vezes por minuto? Qual que bate menos vezes por minuto? Dos idosos. Legal? O que significa uma pupila apenas dilatada? Uma pupila apenas dilatada. Puxa a cadeira para cá. O que significa uma pupila dilatada? Uma apenas. AVC ou traumatismo craniano. Ambas pupilas contraídas com reação à luz. Ingestão de bebida alcoólica ou droga. Ambas pupilas contraídas sem reação à luz. Morte, já era, vai morar na terra do pé junto. Legal? Vamos lá, continuando a matéria. O que significa AVC? Acidente vascular cerebral. O que é AVC? Acidente vascular cerebral. Como divide o AVC? Isquêmico e hemorrágico. Isquêmico e hemorrágico. Caso venha cair na prova, quando a pessoa tem um AVC, devemos encaminhar imediatamente para o hospital. Se eu não estiver enganado, isso eu não posso falar que é a área da medicina mesmo. Se ela não voltar em 1h45 ou em 45 minutos, ela não voltar ao normal, ela não volta mais. Entendeu? Então, o AVC pode ser o hepático e pode ser o hemorrágico. Legal? O que significa ABC em primeiros socorros? A, vias aéreas. B, respiração. E C, circulação. Caso venha cair na prova do Detran. O que é RCP? RCP. Reanimação ou ressuscitação cardiopulmonar. Reanimação ou ressuscitação cardiopulmonar. Reanimação ou ressuscitação cardiopulmonar. Legal. Quando amputamos um membro, o que fazemos com esse membro que foi amputado? Segura. O que você faz com esse membro que foi amputado? Enrola em um pano limpo e seco com gases, coloca um saco plástico, amarra um saco plástico e coloca sobre uma superfície gelada. E a parte que ficou no membro, passa apenas um curativo. Posso lavar? Posso colocar no gelo? Não posso. Qual queimadura que dá bolhas? Segundo grau. Qual queimadura que a pele fica avermelhada e dolorida?
primeiro grau. Qual queimadura que destrói tecido vivo? Terceiro grau. O que usamos na queimadura? Água fria ou soro fisiológico? Geralmente vai ser água corrente. Quando fincamos algum objeto no olho, qual o procedimento? Imobilizar ambos os olhos. Ambos os olhos. O que é luxação? É o deslocamento de um ou mais ossos que sai da posição natural. Legal? Caso venha cair na prova do Detran, quando uma pessoa desmaia, qual o procedimento correto? Você deve deitar a vítima, virar o corpo dela lateralmente e levantar suas pernas e manter agasalhada. Quando a pessoa tem entra em estado de choque, qual o procedimento correto? Manter a vítima agasalhada, manter a vítima o quê? E levantar as suas pernas para que oxigenar as massas cerebrais. A crise convulsiva, a pessoa, a primeira coisa que ela faz, ela fecha as mãos e cerra os dentes. Nós devemos, se ela enrolar a língua para dentro da garganta, nós devemos tentar abrir a boca da vítima? Não. Como se chama quando enrola a língua para dentro da garganta? Englote. Qual o tempo máximo? Ela pode impedir a oxigenação? Não. Qual o procedimento? Apenas fazer uma massagem aqui, a pessoa vai soltar o nervo e vai voltar à respiração normalmente. Quando a pessoa tem uma crise convulsiva, apenas proteja a cabeça da vítima. E quando ela voltar, ela vai pedir água para vocês. Não dê água para uma pessoa que tem uma crise convulsiva. Leve para o hospital. Legal? Temos que manter a vítima acordada a qualquer custo? Não. E qual o procedimento correto ao fazer uma pessoa quando estiver imobilizada dentro do veículo? Primeiro, imobilizar o pescoço com um colar cervical, podendo ser uma revista, um jornal ou apenas um boné. Depois se imobiliza a coluna. A coluna nós dividimos em cervical e dorsal. A lesão na medula da coluna cervical, você torna tetraplégico, você perde o movimento dos braços e das pernas. Quando você tem uma lesão na coluna dorsal, você perde o movimento das pernas. Legal? Então, tá aí a matéria de primeiros socorros, uma matéria fácil, tranquila demais. E a Rafaela vai terminar a matéria com vocês aí. Esse vídeo foi o segundo vídeo que nós fizemos hoje, eu com a Rafa. Preste atenção, essa matéria nós não vamos colocar ainda no grupo. Nós não vamos colocar no grupo. Ainda é um projeto piloto para a gente melhorar até sair, até ficar a ponto de bala, tá bom? Até ficar 100%. Vocês, para ver esse vídeo, vocês vão ter que pedir para a Rafaela que ela trazer um pendrive, ela grava para vocês e vocês podem assistir em casa. Por enquanto nós não vamos lançar nas redes sociais. Só a partir da hora que tiver tudo certinho, né, Rafa? A gente vai colocar. Então a Autoescola Machado, ela fica situada na Avenida Santa Cruz, o número é 210, o telefone é 32955151. E você pode entrar em contato pelos telefones 988635896 ou 988635897 ou 988635894. Esses são os telefones da autoescola. Ou pelo telefone fixo, pelo telefone 32955151. Uma ótima ideia. O nosso logo é a Autoescola Machado, nós confiamos em Deus. Obrigado pela atenção e até a próxima. Legal? Pode dar para aí. Tá bom.